Nesse momento eu vou convidar aqueles que podem, vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Isaías, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos dos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém? Pastor Osvaldo vai orar agradecendo pela porção lida da palavra. Som. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa nesta noite. Amém, Pai. Te pedindo, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa, ó Deus eterno, nossos pecados de palavras, pensamentos e ofensas. Perdoa a nossa iniquidade, não era para a nossa imperfeição, mas nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações. Abençoa, meu Senhor Deus, cada vida que se faz presente aqui nesta noite, e que o teu Espírito, ó Deus eterno, possa falar diretamente ao meu coração e aos nossos corações. Abençoa, Pai amado, o teu servo que nos trará a meditação da tua palavra nesta noite, que ele seja, Pai amado, revestido pelo teu Espírito, e que, ó Deus eterno, ele não fale nada de si mesmo, mas que o Senhor, ó Deus eterno, possa usar este vaso para transmitir o teu recado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, e nos concede, meu Deus, a bênção e a graça de permanecer na tua presença. Em nome, pelo amor de Jesus Cristo, teu Filho, é de que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos estar louvando a Deus com o hino de número 108. Temos assim a oportunidade de trazer nossos dízimos, nossas ofertas ao altar do Senhor. Hino 108, chamada final. Temos assim a oportunidade de trazer nossos dízimos, nossas ofertas ao altar do Senhor. Quando os crentes ressurgidos o saudarem, o povo
estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. O irmão Cláudio vai estar orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas nesse momento. Oremos. Santo e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por mais este dia, oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder estar na tua casa. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo esse privilégio, que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia. Obrigado, ó Deus, por esse momento que nós podemos ofertar na tua casa, entendendo, ó Deus, que nós estamos devolvendo aquilo, ó Pai, que o Senhor já nos tem abençoado. Abençoa essas ofertas, que elas venham suprir a necessidade da tua casa de oração e que possa também suprir, ó Deus, a necessidade dos teus filhos que estão na linha de frente. Abençoa a todos que puderam ofertar, aqueles também que não puderam, ó Deus, que o Senhor continue sustentando grandemente. Abençoa também, ó Deus eterno, aqueles que irão trabalhar com esses recursos, para que eles possam ser usados pelo Senhor, para que em tudo o teu nome venha a ser exaltado. Fala, ó Deus, aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, sair daqui com a certeza que nós ouvimos a voz do Senhor através da tua palavra. Te oro agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Poder exercitar no momento. Eu vou convidar o pastor Humberto, que vai estar assim dando as boas-vindas e trazendo os avisos para a igreja nesta noite. Que bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Pai, amém? Estamos aí no nosso terceiro dia de conferência, aprendendo mais da Palavra de Deus, desde domingo, sobre esse assunto batismo no Espírito Santo. Ainda tem muito ainda a tratar. Amanhã o pastor James deve estar entrando em Atos 2, amanhã. Então tem muita coisa pela frente ainda, amanhã, quinta, sexta, sábado à noite e domingo, pela manhã e pela noite. Domingo, Deus permitir, estaremos encerrando, esperando que você consiga compreender não só esse, como outros assuntos que estão diretamente envolvidos nesse assunto batismo no Espírito Santo, que foi corrompido no decorrer da história, da geração aí, e tem sido ensinado de maneira errônea no período atual. Espero que todos consigam aí absorver e aprender um pouco mais deste assunto e outros também. Alguns avisos aqui, irmãos. Nossa próxima reunião da comunhão, continuamos avisando, permanece mantido. Vamos ver o desenrolar dos dias aí, as coisas estarão acontecendo. Mas será lá no estado de Alagoas, lá em Junqueiro, filha da nossa igreja lá. Então você tem que dar o nome, se é dia 4 ou 5 de abril, ao irmão Jacó. Tem direito à janta na sexta-feira, o café da manhã e o almoço. Você tem que pagar o transporte aí, R$ 92. Então quem quiser, dá um nome aí ao irmão Jacó, tá bom? Nosso impacto em Petrolina, o carnezinho tá com a irmã Rubelândia, tá lá atrás. A irmã Rubelândia, se alguém quiser pegar aí para começar a parcelar para o ano que vem, impacto evangelístico lá na cidade de Petrolina. Hoje recebi um áudio da irmã Eva, ela tá lá em Petrolina. E ela falando, tratando, pastor, tem que vir, tem que começar a igreja aqui. Eu falei, amém, Deus permitindo, ano que vem. Então, se você quiser participar, quiser parcelar, não for pagar de vez, pega um carnezinho com a irmã Ruberlândia, ela está ali no fundo. Tem alguns irmãos nossos que ainda estão enfermos, se você puder lembrar de estar orando por esses irmãos. Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui.
Na cantina hoje tem empanada e tem abacate e cocada lá da congregação de Pojuca. Os irmãos estão lá trabalhando para concretar aquela lateral, aquela laje da lateral. Ore por eles aí também. Se você compra lá o material, você vai estar participando. Próximo almoço da União Feminina, aumentou R$12 o valor, mas é uma feijoada. Quem quiser na próxima Assembleia, procura a União Feminina, tá bom? Irmãos, a gente mantém nossas programações esses dias. Vamos ver as novas notícias aí, tanto municipal, estadual, federal. Nós devemos respeitar as leis. Não são leis contra a igreja, são leis contra um todo. Então nós devemos respeitar. Vamos ver nesses próximos dias. Estamos mantendo a programação por enquanto. Vamos ver nos próximos dias. Eu tenho responsabilidade como pastor da igreja. Eu presto contas, então estaremos anunciando. Se alguém sabe aí onde está ainda vendendo álcool gel, consiga para nós. A gente precisa, nesses próximos meses aí, colocar ali na porta. Tem lá, mas já está acabando e está difícil, ninguém encontra para comprar. Está um caos aí, se alguém sabe, nos avise também. Tem se alastrado o Brasil afora. Então, não há como escapar não, irmãos. É apenas orar. Eu acho que não tem como não contaminar o Brasil inteiro, no meu entender, e no parecer dos médicos também. Devemos ter as precauções devidas nossas. Então, quando estiver terminando esses cultos, eu pedi com o pastor James, a gente não vamos estar mais lá na frente cumprimentando os irmãos. Pedimos também que os irmãos tenham o menor contato possível nesse sentido também, que é um meio de se propagar esse vírus, tá bom? E principalmente nós ficamos ali na porta. Recebi uma mensagem agora há pouco, meu cunhado, ele é médico, e ele tem avisado como está os casos, como estão se alastrando, e agora quem está em quarentena é ele. Chegou mal, tratando as pessoas e foi para a quarentena. Também mandou um zap agora há pouco ali. Não está nada fácil. Mas nós crentes, confiar no Senhor, deixar nas mãos do Senhor, tomar as precauções devidas, tá bom? Mantemos. Quinta-feira, que é o número maior, os meninos do sonho estão conseguindo passar a mensagem ao vivo. Deve ter um número maior de pessoas até assistindo ontem. Ontem já tinha um grupo grande de pessoas e agora pessoas de fora que souberam também estão assistindo. Se alguns, principalmente de mais idade, podem evitar vir, seria bom, tá bom? Um conselho nosso, seria bom não vir. Se pode assistir também, seria bom, para evitarmos um número maior de pessoas juntos, aglomerados aqui também. Quanto mais espalhado a gente ficar esses dias, é melhor. Esses dias é bom a gente estar quanto mais espalhado possível. Pastor James está conosco nesses dias, graças a Deus, continue orando pelo pastor James. Teve um pequeno mal-estar de ontem para hoje, eu fiquei um pouco preocupado, porque ele pegou ele saiu Petrolina, foi para Recife também. Carnaval é forte, não, ele foi pular carnaval, mas carnaval lá é forte, muito turista lá em Recife. E de lá ele veio para Salvador também muito turista, é o foco de virose nessas épocas pós-carnaval, nós sabemos disso. Mas ele teve um pequeno mal-estar, mas está melhor. Graças a Deus, fiquei um pouquinho preocupado. E a resposta dele para mim foi: preguei com a febre de 40 graus, não vou pregar com mal-estar pequeno aí. Pastor James, tem nos abençoado, creio que você já aprendeu nesses 3 dias, ou melhor, domingo e segunda à noite, né? As 3 palestras que já foram passadas. E hoje à noite vamos aprender um pouco mais, é uma sequência, tem amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo. É muito material, tudo no mesmo assunto. Mas você vai ficar agora perito no assunto, você vai ler o texto bíblico e vai saber agora interpretar da maneira correta o que diz a palavra de Deus. Vou convidá-lo, pastor James. E hoje eu falei para ele, vá até 9.
bênção. Boa noite. Tudo bem? Olha, Deus é bom. Amém? Deus é bom demais. Nós não merecemos a bondade de Deus. Peço hoje à noite que vocês orem por nossa saúde, não somente a minha, mas também da minha esposa. Ela participa com quase tudo que eu faço. Ela é minha cabeça na área de corrigir, gramática, coisa assim, editando a matéria. Então, peço que vocês orem por Odis, orem também por pastor Humberto, pastor Fábio, aqueles que estão na liderança, diretoria da igreja. Irmãos, abrem sua Bíblia, por favor, para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Eu quero que nós gravamos este pensamento em nossa cabeça. Não é lavagem cerebral, é uma lavagem espiritual que nós precisamos. Muitos anos atrás, eu aprendendo português, tentando aprender português, que nós devemos ler a Bíblia palavra por palavra. Muitas vezes a gente lê a Bíblia tantas vezes, de capa a capa, que começamos a simplesmente folhear a Bíblia e começamos a perder as verdades na Bíblia. E ao decorrer disto, nós começamos a ensinar coisas por preconceitos. E este assunto que nós estamos ensinando esta semana está cheio de preconceitos, e preconceitos faz meu trabalho como palestrante muito, muito, muito mais difícil. Quando eu entrei nesse assunto em 1981, uma das primeiras coisas que eu vi era a necessidade de tirar preconceitos. Amei muito meus pastores do passado, meus professores no seminário, mas nós temos que depender da palavra de Deus e o Espírito Santo que Jesus prometeu que vai nos iluminar. Então eu coloquei os preconceitos de fora, abri a Bíblia e orei pedindo que Deus me iluminasse para que eu pudesse entender este assunto. E daí eu comecei a ver como preconceitos dificultam a nossa vida. Nós que somos salvos em Jesus Cristo, somos salvos pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Amém? Fé é nossa parte, fé em Jesus Cristo. Fé é uma obra sem obra. Fé é uma obra mental, uma obra espiritual. Não é uma coisa que a gente faz por força. É crer, confiar, colocar sua confiança completamente em Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós que somos salvos, nós não vamos depender das nossas emoções, das coisas que talvez um pastor de muita confiança diz ou não diz. Nós vamos colocar nossa fé inteiramente em Deus e a palavra de Deus. Então, fé acaba com sinais. Sinais são coisas visíveis. Sinais foram usados como veremos, como já vimos ontem à noite, especialmente ontem à noite. Sinais, os dons temporários, eram interessantes, eram necessários para aqueles dias.
vimos que Marcos colocou estas coisas no passado. E várias outras coisas que iremos ver hoje à noite e até domingo de noite, veremos o que Deus diz. E é isto o que me importa. Então, com isto, vamos voltar agora para Marcos 16. Eu quero ler de novo os últimos versos para enfatizar como terminamos a lição ontem à noite. Em Marcos 16, começando em vamos começar em verso 17. Jesus Cristo falando, e Jesus Cristo disse: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Notamos aqui, Jesus está usando verbos no futuro. Estas coisas, Jesus disse, iriam acontecer. Jesus disse estes, se referindo aos apóstolos e líderes mencionados em verso 14. E estes sinais acompanharão aos que crerem, de verso 14. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Seria bom se parasse ali, pulamos. Mas o verso continua, Jesus dizendo: pegarão em serpentes. Eu não quero esse dom, não. Na época também não queria, mas pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Entre verso 18 e 20, temos 40 dias passando. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora, entre verso 19 e 20, são aproximadamente 35 anos, como veremos no instante. E Marcos está olhando para o passado, o que já tinha acontecido. Jesus, 17 e 18, está olhando para o futuro. Expulsarão, falarão no futuro. Marcos, olhando para os últimos 35 anos, ele diz em verso 20: eles, pois, saindo, pregaram. Os apóstolos, aqueles líderes, saindo, pregaram por toda parte. Aquele verbo pregaram está no passado. Mas aqueles mesmos homens a maioria ainda estavam pregando. Pergunto por que Marcos não colocou este verbo no presente. Ele vai mostrar por que está no passado. Eles saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que estavam pregando com os sinais que os acompanhavam. O sentido aqui é que os sinais, aqueles dons temporários, estavam acompanhando. Jesus, o Senhor, estava usando aqueles dons para comprovar a mensagem deles até que o Novo Testamento foi terminado. E nós temos que lembrar disto, e lá para
sábado à noite, domingo de manhã, nós vamos enfatizar mais ainda o que diz em 1 Coríntios 12, 13 e 14. A distribuição dos dons, capítulo 12, duração dos dons, capítulo 13, e a disciplina dos dons, em capítulo 14, mostrando como os dons deveriam ser realizados na época. Agora, Marcos diz aqui, fala, expulsarão demônios. Ele diz, falarão em línguas. Ele também diz que podem levar uma picada de uma cobra, beber veneno e não iria fazer dano algum. Interessante como os, em aspas, dons estão sendo usados hoje em dia. Muitos querem falar em línguas, muitos querem expulsar demônios, muitos querem fazer coros, mas não encontram muitas pessoas querendo beijar uma cascavel e nem tomar 1080, chumbinho. Interessante. E eu pergunto, por que as pessoas interessadas em dons de língua e profecia não se agarram com cobras venenosas e dão alguns beijinhos neles? Por que não comem coisas envenenadas? Por que não ressuscitam os mortos? Porque é fácil saber, a resposta é bem fácil, porque é muito fácil imitar os dons de língua e profecia, mas é muito difícil imitar o dom de tomar veneno, sofrer uma picada de uma serpente, sem sentir qualquer dano, como vimos no vídeo ontem à noite. Agora, Marcos capítulo 16, versos 15, 14 até verso 20, nos mostram alguns fatos. Primeiro, os sinais comprovaram as doutrinas que estavam sendo escritas no Novo Testamento. Os dons do Espírito Santo nunca foram dados para engrandecer um indivíduo. Muito pelo contrário, as pessoas recebendo o poder de cumprir, fazer esses dons, eles nunca se vangloriaram, eles nunca queriam ser grandes. Marcos 16 prova que os dons existiram, mas Marcos 16 também prova que os dons não existem hoje. Prova que não existem, já cessaram. 35 anos passaram entre versos 19 e 20. Jesus olhando no futuro, Marcos vendo no passado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Verbos no futuro. Verso 20, eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles, o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Verbos que demonstram algo já passado, quando Marcos escreveu seu evangelho. Agora vamos até Lucas, capítulo 24, e veremos mais informação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 24. Agora, irmãos, se nós não entendermos Lucas 24, se não entender Lucas 24, vai ser muito difícil entender Atos capítulo 2. Joel capítulo 2
Mateus 3, Lucas 3, Marcos e Lucas 24 são imperativos para entender o que aconteceu pela primeira vez em Atos capítulo 2 e termina em 1 Coríntios capítulo 14. Temos que entender a diferença entre as promessas de Deus e as palavras de Jesus Cristo. Falamos sobre isto ontem à noite. Jesus fez umas promessas e como Deus, sendo Deus, ele tinha que cumprir as suas promessas. Deus Pai também fez algumas promessas. E nós temos de distinguir entre as duas promessas. Jesus fala, Jesus nos dá informação sobre as promessas de Deus Pai. E temos que entender, fazer a diferença entre as promessas de Jesus Cristo e as promessas de Deus Pai. E agora, hoje à noite, em Lucas 24, vai ser muito mais fácil para entender o que estamos falando. Eu quero começar antes de verso 44. Estava relendo este contexto hoje. E, irmãos, eu faço uma sugestão. Quando chegar em casa hoje à noite, volta para verso 13 e começa a ler sobre os dois discípulos que encontraram Jesus Cristo no caminho a Emaús. Irmãos, Deus tem que ter um humor. Fala sobre aquele encontro, e vamos tocar nisso só daqui a um pouco. Mas eles encontraram Jesus e quando viram as verdades, voltaram correndo de volta para Jerusalém. E vamos começar nossa leitura em verso 33. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Não era simplesmente os apóstolos que estavam lá, tinha outras pessoas, os 11 apóstolos e outros que estavam com ele, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E veremos daqui a pouco o que aconteceu em João capítulo 20. Jesus disse: paz seja convosco. Verso 37. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. De repente, Jesus apareceu no meio do cenáculo, porta fechada por medo dos judeus, e Jesus apareceu. É um fantasma, é um espírito. Agora, Jesus, verso 38, ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos, veja aqui as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vedes, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, mostrou onde os cravos furaram as suas mãos e seus pés.
como o pastor Humberto falou nesses dias, nas suas meditações. Verso 41. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Estas palavras vão ser interessantes daqui um pouco. E começando agora em verso 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei. Jesus falando: vos falei estas palavras, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. E Jesus disse: assim está escrito que o Cristo, o Messias, padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Agora veja, presta atenção nestes 3 versos aqui. E que em seu nome, nós vimos esta frase, em meu nome, nós vimos isto em Marcos capítulo 16. Em meu nome, aqui ele está citando a Bíblia, em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas que eu falei, que vocês viram. E eis que sobre vós envio o que? Fala comigo, o que? A promessa de meu Pai. Jesus vai relembrar aqueles reunidos no cenáculo. Ele vai relembrar eles da promessa de Deus Pai. Ele disse: ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai, um revestimento de poder. Irmãos, esta aqui é o que nos importa. O que é este revestimento? O que é este poder? O que tem a ver com o batismo no Espírito Santo? Veremos, ok? E nestes versos nós encontramos, dando continuidade, então nos levou fora de Betânia e levantando as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles, foi levado ao céu. Depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Agora, nestes versos 44 em diante, nós encontramos o grande mandamento que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. 5 vezes nós encontramos o grande mandamento, a ordem de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 28, verso 18: eu tenho o poder, a autoridade. Deus, Jesus Cristo, Ele mandou, Ele deu a ordem para a sua igreja, para avançar
atingir o mundo inteiro para Ele. Também nós encontramos nesta passagem o grande poder capacitando a igreja a cumprir este mandamento, a promessa do Pai. Jesus e seus discípulos de Emaús. O contexto de 3 a 35 são os discípulos de Emaús. Eles viram a realidade da ressurreição. Eles viram a realidade de Jesus Cristo. Viram a realidade das Escrituras. E voltaram a Jerusalém e falaram com os apóstolos. Agora, era o primeiro dia, à tarde, daquele primeiro dia da ressurreição, domingo, o dia que Jesus Cristo ressuscitou, domingo de tarde, eles correm de volta para encontrar aqueles fechados dentro do cenáculo. Estavam com medo dos judeus e dos soldados romanos. Você pode ver isso em João, capítulo 20, verso 19. Tinham medo dos judeus. Não queriam sair nesta... Jesus Cristo tinha sumido. Estavam aflitos pelo desaparecimento do corpo de Jesus Cristo. Sumiu. Alguns estavam dizendo que tinha visto. Outros... estavam perplexos, com medo. E, portanto, precisavam de paz. Isto deixou-lhes com uma grande necessidade de paz. E Jesus deu este paz. Vamos tratar isto daqui em alguns instantes. Jesus comprovou em versos 37 a 43 que ele não era um espírito. Jesus ensinou a igreja, versos 44 e 49, falando de uma promessa especial. Ele enfatizou a promessa do Pai. E nós temos que entender esta diferença que Jesus está mostrando. Em versos 45 e 49, a promessa, ele começa a explicar. Primeiro, ele explicou abrindo os olhos para as Escrituras. Irmãos, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos orar que Deus abra nossos olhos para compreender o que Deus tem dito. Nós devemos buscar, procurar o que Deus diz. Deus quer comunicar conosco. Ele quer que nós conheçamos a Ele e o que Ele tem para nós. E Ele quer que nós saibamos o que precisamos fazer para Ele. Verso 46, Ele reafirmou as profecias do Velho Testamento. Ele deu, verso 47, ele deu de novo o grande mandamento. Nós podemos ver este mandamento em os 4 evangelhos e Atos. Em verso 48, ele disse que a igreja é testemunha destas coisas. Verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. Irmão, testemunha, uma testemunha não é alguém que simplesmente ouviu que alguém disse, que outra pessoa disse. Jesus está falando com pessoas que tinham visto ele,
tinham ouvido ele, tinham palpado ele, tinham andado com Jesus. Eram testemunhas e agora são testemunhas da ressurreição dele. Não era alguém falou que falou. Agora eles estão ali, eles estão vendo, eles estão tocando, palpando, eles estão vendo Jesus comendo. Então são verdadeiros testemunhas. Agora, em verso 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus está enviando, Jesus vai fazer parte, como falamos ontem à noite, a promessa de meu Pai. Ele disse, ficai, porém, na cidade. Permaneça na cidade, até que do alto receber esta promessa. Sejais revestidos de poder. Irmãos, acho interessante. Em Gênesis capítulo 3, Deus fez o primeiro sacrifício e Deus vestiu Adão e Eva. E aqui é Deus que vai vestir estes com este poder especial. Jesus reafirmou, ele disse uma promessa do Pai, isto é poder. Verso 49. Poder é diferente da pessoa do Espírito Santo que encontramos em João capítulo 20, verso 22. Irmãos, vamos até João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20, começando em verso 19. Achou? Diga amém. Amém. João capítulo 20, verso 19. Chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Eu vou ser sincero, se já estou com medo dos judeus, as portas estão cerradas e de repente o homem aparece dentro do cenáculo. Seriamente, eu penso que eu iria abrir outra porta e eu iria sair. Eu não posso dar risada nesses apóstolos e outros que estavam no cenáculo com medo. Se precisavam de paz por causa do medo dos judeus e soldados romanos, agora precisavam de paz mesmo. Veja o que acontece, verso 20. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, então, Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Presta atenção no verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não habitava nos salvos. Espera aí.
Antes deste ponto, pode ver no Velho Testamento, em alguns trechos nos Evangelhos, o Espírito Santo veio, fez o que era necessário e saiu. Veio e saiu. Não habitava em ninguém até este ponto. A promessa de Jesus Cristo em João 14, verso 18: não os deixará órfãos. Jesus prometeu que ele não iria nos deixar órfãos. Nós não somos órfãos, ele não nos deixou só. Ele prometeu a pessoa do Espírito Santo. Uma promessa de Jesus sobre a presença do Espírito estava para se cumprir em João capítulo 20, verso 22. Esta palavra assoprou. Quando Jesus usou esta palavra no Septuaginta, o Velho Testamento em grego, em Gênesis capítulo 2, verso 7, eles usavam a mesma palavra grega em Gênesis 2:7 que encontramos aqui. Deus soprou nas narinas de Adão e ele veio a ser um ser vivente, com a capacidade de viver para a eternidade. E aqui Jesus está dando a presença do Espírito Santo para habitar em nós, não somente ao lado, mas Cristo disse, Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria em nós. Para mim é uma preciosidade que temos que entender. Daquele instante em diante, depois daquele instante, quando alguém receber Jesus Cristo, quando alguém se entregar a Jesus Cristo, desde João capítulo 20, verso 22, daquele instante até hoje, quando alguém se entregar a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para habitar em nós. Promessa de Jesus Cristo cumpriu. Se cumpriu. Agora, irmãos, assoprar não é um batismo. Concorde comigo? Assoprar não é um batismo. Então, o que acontece em João 20, 22, não é um batismo no Espírito Santo. O que acontece no primeiro dia da semana, ressurreição de Jesus Cristo, receberam a pessoa do Espírito Santo. Ter a pessoa do Espírito Santo em você e ter o poder do Espírito Santo, Efésios 5:18, são duas coisas diferentes. Dois assuntos diferentes. Agora, a promessa de Cristo é a presença da pessoa do Espírito Santo. E é isso que acontece na hora da salvação. O salvo recebe a pessoa do Espírito Santo. Romanos 8:11, 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19 mostram estes fatos. Não é isso, não foi isso que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Sabe por quê? Dia de Pentecostes vem 50 dias depois. 50 dias antes do dia de Pentecostes, ele já tem a pessoa do Espírito Santo habitando
neles. Pois a promessa de Deus Pai é um revestimento de poder especial. 2 eventos diferentes. Receber a pessoa para habitar em você, receber um poder especial é outra coisa. Agora, este aqui, T.J. McCrossan, falou o seguinte sobre João 20, 21. O Espírito estava habitando com os discípulos na pessoa de Cristo. O Espírito Santo naquele momento. Agora, a T.J. McCrossan, ele é pentecostal, e ele colocou este evento como o recebimento da pessoa de Jesus Cristo quando se entregar a Cristo. Ele continuou no livro dizendo que Jesus, o Rei dos Reis, deu uma ordem imperial que foi aplicada imediatamente e não no dia de Pentecostes. Eles não tiveram uma opção. Naquele primeiro dia da ressurreição de Jesus Cristo, não tiveram uma opção. Não era eu quero ou não quero a pessoa do Espírito Santo habitando em mim. Jesus deu, fez, cumpriu a sua promessa. E é isto que acontece hoje à noite, se alguém se render aos pés de Jesus Cristo. Voltando para Lucas, verso 24, verso 49. Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém. Por quê? Primeiro, Jesus disse. Agora, até que do alto sejais, o quê? Revestidos de poder. Agora, irmãos, vestir de roupa seria linguagem literal. Amém? Aprendemos que esta frase também está usada em linguagem figurativa. Linguagem figurativa. Aristófanes disse: revestidos de poder é a mesma coisa de dizer vestir com ousadia. Homero disse que esta frase, revestido de poder, pode significar revestir com força ou vigor. Plutarco disse, usando a frase, se vestir de nobreza. Ele usou esta frase. E ele usou no sentido de se vestir de nobreza ou riqueza. Jesus, usando esta frase, sejais revestidos de poder. Revestir com ousadia, força e vigor. Em resumo, Jesus disse: sois testemunhas da minha morte e ressurreição. Preguem a mensagem da cruz a toda criatura. Deus Pai daria poder para cumprir a ordem. Então nós temos 3 P para lembrar. Promessa incondicional. A promessa de Deus, como a promessa de Jesus Cristo, era incondicional. Promessa de Deus Pai, incondicional. Iria acontecer e ninguém podia ajudar ou atrapalhar. Promessa do Pai, não a promessa de Jesus Cristo. Promessa do Pai é poder. Poder não é uma pessoa. Uma pessoa pode ter ou não ter poder. Mas nós temos de distinguir entre as duas promessas. Jesus, promessa da pessoa do Espírito Santo habitando em nós. A promessa do Pai, um revestimento de poder. Agora,
Vamos até Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos tentar. Acho que dá. Atos capítulo 1. Vamos ler os primeiros 5 versos. Atos capítulo 1. Fez o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes. Agora, parece que vamos voltar para Lucas 24. Ele ordenou-lhes, estando com eles, disse que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o que? A promessa do Pai. Já tinham recebido a promessa dele mesmo. Agora, ficai, permanecer em Jerusalém. O qual disse Jesus, que de mim ouvistes. Verso 5. Porque, na verdade, João, o Batista, batizou em água. Mas, lembro de domingo de manhã, Mateus, capítulo 3, verso 10, 11 e 12, especialmente, verso 11. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Tá bom. Quem está escrevendo? É Lucas. Ele está escrevendo a Teófilo aproximadamente o ano 63. Mais ou menos 33, 34 anos após a ressurreição. Quando foram ditas essas palavras? Em Lucas 24, no dia da sua ressurreição, e repetidos no dia da sua ascensão, 10 dias antes de Pentecostes. Deviam, verso 4, Jesus que deviam esperar. Esperar não deve ser uma palavra difícil de entender. Pastor pergunta, o que vocês estão fazendo? Esperando. Esperando o quê? Esperando. Outra palavra, estão fazendo nada. Quase nada, estão esperando. Não iriam fazer força alguma. Estão esperando, simplesmente. Deviam esperar a promessa de Deus. Jesus disse que seriam batizados no Espírito Santo. Jesus está simplesmente repetindo as mesmas palavras de João o Batista que domingo de manhã vimos que são palavras, frases em linguagem figurativa.
João batizou, verdadeiramente João batizou nas águas, mas eu batizará no Espírito Santo. Agora, observação. Note que falta a palavra fogo. Jesus Cristo aqui não disse: sereis batizados no Espírito Santo e em fogo. Sabe por quê? E eu vou repetir várias vezes. Sabe por quê? Esta frase, batizar em Espírito Santo e em fogo, quando aquela palavra fogo está mencionado em Marcos e em Lucas, ele está falando distintamente, dirigindo aquelas frases distintamente aos descrentes. Está usando distintamente no apelo para eles se entregarem ao Messias. Batismo no Espírito Santo tinha algo a ver com aqueles líderes salvos. Verso 5, Jesus usou linguagem literal e figurativa, citando João o Batista, Mateus 3, verso 11, a palavra mas. Nós não podemos voltar para domingo de manhã e repetir toda aquela lição. Agora, em verso 5, Jesus disse que em poucos dias algo iria acontecer. Poucos dias. Não podia ser o batismo no Espírito Santo. Aliás, não podia ser a promessa de Jesus Cristo, porque isso já tinha acontecido 40 dias antes. Ele disse em poucos dias, 10 dias. Aqueles, verso 6, vamos ler verso 6 agora, Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Aqueles que estavam reunidos, Lucas 24, 33, perguntavam: isto é o tempo que o Senhor vai restaurar? Eles fizeram uma ligação dos versos 4 e 5 com Joel capítulo 2, verso 28 a 32. Na mente deles, agora, irmãos, este aqui é essencial. Este aqui é essencial. Verso 5. Verso 5. Jesus fala, repete a profecia sobre batismo no Espírito Santo. Agora, Jesus, usando as palavras de João, o Batista, na mente daqueles presentes, conhecedores das profecias do Velho Testamento, na mente deles, eles estavam voltando para Joel 2, 28 em diante, onde Joel disse: derramarei o meu espírito. E ele fala em versos 30, 31, 32 sobre a restauração de Israel no fim da tribulação. Eles estão fazendo uma confusão,
Mas nós devemos entender que eles associaram a frase batismo no Espírito Santo com o que Joel disse, derramarei o meu Espírito. Seminaristas, estão entendendo? Estão captando? Agora estamos começando a ver uma ligação entre as palavras de João o Batista e a profecia de Joel. Uma frase já sabemos, domingo de manhã, batizará no Espírito Santo, linguagem figurativa. Devemos selar, colocar isto em nossa cabeça, senão vai nos complicar. Jesus disse em verso 7 que não devíamos se preocupar com a data. Não, nem pense nisso, esqueça, esta aqui, Deus resolver no seu próprio tempo. Agora, veja agora verso 8. Mas recebereis o que? Virtude ou poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus disse que iriam receber poder. Este parece as mesmas palavras de Lucas 24. Mas estão 40 dias mais perto daquele poder. Agora ele diz, em poucos dias você vai receber. Outra coisa que devemos notar neste verso, ao descer sobre vós. Descer não é um batismo. Descer seria, se fosse alguma coisa assim, seria um derramamento. Não é um batismo. Derramamento. Verso 8, ele diz, ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Ordem, imperativo. Ser-me-eis testemunhas. Em verso 9, Jesus subiu. Verso 9, tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, Jesus subiu e não os deixou órfãos nem por um dia. E eles ficaram esperando o poder prometido. Veja verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto a eles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como o céu o vistes ir. Os 2 varões prometeram que Cristo voltaria. Verso 12 diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um dia. E daí, eles simplesmente esperaram, oraram, cantaram, realizaram um culto de 10 dias.
Agora, em recapitulação, João o Batista, Joel o profeta e Jesus Cristo. João o Batista em Mateus capítulo 3, versos 10, 11 e 12, Lucas capítulo 3, Marcos capítulo 1, João capítulo 1. João estava usando linguagem figurativa. Era uma profecia sobre um tal batismo no Espírito Santo, mencionado em 6 versos do Novo Testamento. 6 versos. 6 versos no Novo Testamento tem esta frase: batismo no Espírito Santo. 6 versos. Não 60, nem 600. Se é tão importante, o Novo Testamento deve ser repleto desta frase. A última vez que encontrei esta frase, vou dizer amanhã de noite. Batismo em fogo está mencionado apenas em 2 versos. Agora, quando seria cumprido? Amanhã de noite eu falo. Agora, irmãos, uma coisa que devemos enfatizar aqui, terminando hoje à noite. Em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, João capítulo 1, onde a mensagem de João está repetida pelos 4 evangelistas. É a mesma mensagem. A mesma mensagem do que nós temos registrado na Bíblia. João usou esta frase uma só vez no dia do batismo de Jesus Cristo. Dizem que ontem à noite 400 pessoas viram a mensagem através da internet. Ontem à noite. 400. Amém? Mas foi uma mensagem só. Uma mensagem. Ontem à noite eu não preguei 400 vezes. Não ensinei 400 vezes. Só uma vez. E que nós podemos comprovar com a Bíblia. João usou esta frase uma só vez. Jesus, em Atos capítulo 1, repetiu o que João disse. E, em outro verso, que eu vou falar amanhã de noite, uma outra pessoa citou o que Jesus citou, o que João citou. Então, uma frase usada em uma só mensagem que tem criado dor de cabeça por causa de conceitos e mal interpretação da palavra de Deus. Joel o profeta, ele estava usando linguagem literal quando ele diz: derramarei o meu espírito. Amanhã veremos se era literal ou não. Era uma profecia, derramar o Espírito Santo. Era uma profecia de dupla referência. Quando seria cumprido? Amanhã de noite. Vamos aprender. Agora, o que Jesus Cristo falou? Jesus, as palavras dele são registradas em Marcos, Lucas e Atos. Ele disse que sinais iriam acompanhar. Os sinais iriam cessar. A diferença, Jesus mostrou a diferença entre a promessa do Pai e a promessa dele mesmo. A promessa de Pai, Jesus Cristo disse, seria um revestimento de poder. Ele repetiu as palavras de João o Batista, não de Joel. Ele repetiu as palavras de João. E ele disse que a profecia de João iria cumprir-se em poucos dias. Os apóstolos
apóstolos e outros ali escutando fizeram uma ligação entre Joel e João Batista. Estavam errados em fazer esta comparação? Veremos amanhã. Pastor. São bastantes informações aí que você deve estar aí juntando. O pastor vai continuar amanhã. Não é porque nós não vamos estar à porta. Você tem qualquer dúvida, pode procurar o pastor, pode vir aqui tirar as dúvidas com ele, tá bom? E também nesses dias ele está aqui conosco. Se você quiser tirar alguma dúvida, procure-o. Tem um livro do pastor James ali deste assunto, batismo no Espírito Santo. É essa capa que está sendo apresentada aí sempre. Está aqui em algum lugar. O livro é mais completo do que o que está sendo ensinado aqui. Tem mais informações ainda. Então, se você quiser ali, você vai ter informação para somar mais ainda ao seu conhecimento. Tem outros livros aí, tem a História dos Batistas ali. Material provando a luz da palavra de Deus. O que importa para nós é o que a Bíblia diz, não o que o homem ensina, o que o homem diz, o que a Bíblia diz. Uma explicação assim fica clara, irmãos, do que realmente é o assunto, como Deus quer que a gente compreenda aquilo que Ele deixou para nós. Tem alguns pontos difíceis nas Sagradas Escrituras. Está lá registrado pelo próprio irmão Pedro, falando de Paulo e das demais Escrituras. Mas ele diz que esses pontos são torcidos de tal maneira para a perdição. Então devemos entender, buscar em Deus em oração. Amanhã às 19h30, continuidade, você é convidado a estar aqui conosco para aprender mais da palavra de Deus. O seminarista está aí como aula esses dias, nesse assunto tão importante. Nós vamos ficar em pé, nós vamos estar orando, depois encerramos assim nossas atividades nesta noite. E mais uma vez, se você nos dá a honra da visita, estamos felizes com a sua presença. Sinta-se na casa do Senhor, já está convidado a estar conosco aqui no dia de amanhã. Quinta, sexta, sábado e domingo. É uma sequência. Oremos. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Pai, por mais esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado pela vida do Teu Filho, Pai, nos instruindo, nos ensinando, nos orientando em um assunto tão importante. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos a Tua perfeita palavra. Obrigado por tudo, ó Deus, rogamos Tua proteção no retorno para os nossos lares. Guarda cada um dos Teus filhos, ó Deus. Protege-nos, porque sem Ti nós não podemos ir a lugar algum. E usa-nos, ó Deus, para a glória do Senhor. Continua, Deus, guardando o Teu povo dessas tantas enfermidades que têm surgido. Protege, ó Deus, cada um dos que compõem a família Salém, como diz a Tua palavra, Deus, o doméstico da fé, mas também rogamos por todos, Deus, tanto da nossa cidade quanto do Brasil e do mundo. Protege, ó Deus, desse surto de tanta virose, mais esse último vírus que aí surgiu. Guarda-nos, ó Deus, e que a nossa fé esteja somente na confiança no Teu poder, no Senhor. Assim eu te oro, ó Deus, agradecido, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Depois de nossas orações, encerramos nossas atividades nessa noite. Deus te abençoe, viu?